Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre a separação da alma e do corpo. Este assunto está no capítulo número 3 da parte segunda do Livro dos Espíritos. Para fazer esse estudo e trabalhar um pouco sobre as questões que são apresentadas, nós vamos utilizar do capítulo 1, denominado O Passamento, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Então, esse capítulo, O Passamento, O Céu e o Inferno, ele esclarece muito para a gente e nos dá mais explicações ou mais detalhes sobre as questões que aqui são abordadas, né? De toda forma, no próprio Livro dos Espíritos, Kardec já nos traz uma explicação muito completa, em consequência aos ensinos que os próprios Espíritos deram, mas aqui também levando em consideração, né, que o livro Céu e Inferno ele foi publicado posteriormente, né, e onde imagino que Kardec tenha podido ter o acesso aos diversos relatos que foram sendo trazidos pelos diversos espíritos que se manifestaram ao longo dos anos, né, e que daí Kardec pôde, inclusive, ter melhores condições de observações ou relatos com alguns outros detalhes, e aqui neste livro, O Céu e o Inferno, também pôde se dar de maneira talvez mais detalhada. Não vamos colocar dessa maneira, porque o livro dos Espíritos já é muito rico e detalhado e completo, mas digamos que ali no Céu e Inferno, nesse capítulo, Kardec trabalha um texto, né, de uma maneira muito completa para a gente, né? Então fica esta sugestão, né, de leitura, que é o capítulo 1, que ele é muito rico. Mas, como disse, o livro dos Espíritos, por si só, já é muito completo também, né? Então, lá nesse capítulo, né, no Passamento, Kardec ele começa colocando questões para a gente, né, que eu acho que passa pela cabeça de muitos de nós em algum momento da nossa vida, né, caso a gente ainda não tenha tido, né, o contato ou a oportunidade de estudar esse assunto. Então, em algum momento da nossa vida, a gente já se perguntou como será que é a passagem, né? Ou seja, quando nós morremos, o que acontece com o nosso ser, né? Mas também tem a questão do como que é essa passagem? Será que a gente sente dor? Será que a gente vai sentir medo? Quais são as sensações que nós vamos ter? Né? E, inclusive, desta questão de dor, né? De sensação física. Né? Então, por exemplo, aqui no capítulo, ou no item 1, ele já começa assim. A certeza da vida futura, né, não exclui as apreensões quanto à passagem desta para a outra vida. Então, mesmo que a gente já tenha, talvez, uma certeza da vida futura, daquilo que está por vir, né? Mas e ainda dentro de várias concepções de filosofias, né? Mesmo no próprio espiritismo, né? E aqui a gente está estudando a doutrina dos espíritos que nos esclarece a respeito disso, né? Mas esta certeza pode ser que ainda assim não tenha excluído de nós um medo ou uma apreensão quanto ao momento em que a gente passa desta vida material, no corpo físico, para a vida espiritual, né? Mas, como a gente está estudando aqui hoje, isso vai ficar muito claro para a gente, né? Então, a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para a outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem. Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa, que é a morte, né? Ricos e pobres devem todos fazê-la. E por dolorosa que seja a franquia, nem posição nem fortuna poderiam suavizá-la. Né? Muito interessante. Bom, aqui no número 2, né, ele fala assim, Kardec, né, esse texto de Kardec. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam? Né? E calam-se porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria, parando uma nos umbrais da vida espiritual e a outra nos da vida material. É aí que entra um grande papel do espiritismo. O espiritismo é o traço de união entre as duas, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento do laço fluídico
que une a alma ao corpo, é a chave desse e de muitos outros fenômenos. Então, aqui nós temos o perispírito exercendo um papel fundamental na compreensão desta passagem e das sensações que a alma experimenta nesse momento de transição. Muito interessante. E o conhecimento que se é trazido é um fruto do que o Espiritismo nos concede como resultado das observações, né, do intercâmbio entre esse e o mundo espiritual. Né? Porque o perispírito, como nós já estudamos, né, é o fruto do ensinamento dos espíritos, ou seja, o conhecimento que a gente tem deste perispírito é o fruto do ensinamento que os espíritos nos trouxeram e também das observações que foram feitas a partir do intercâmbio existente entre os dois planos. Então, o perispírito, como nós já estudamos aqui, ele não foi concebido como sendo uma hipótese para a explicação dos fenômenos, mas sim ele veio como sendo uma explicação trazida pelos próprios espíritos e que também foi observada nas manifestações e intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Né? Então, o perispírito ele surge para nós como a chave destes problemas, né? E então nos permite compreender o que se passa, por exemplo, dentro deste contexto da transição entre a morte do corpo físico e a volta ao mundo espiritual, né? Dentro, como ele está falando aqui, né? Dentro de tantos outros fenômenos. Bom, e aqui a gente entra então nas questões que são trazidas dentro do Livro dos Espíritos. A questão 154 fala o seguinte, ou pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E a resposta dos espíritos é a seguinte: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. E aí Kardec coloca inclusive uma nota aqui, né? Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Bom, aí a gente precisa, obviamente, né? Se a gente estivesse aqui numa sequência do Livro dos Espíritos, talvez isso fosse ficar mais claro ainda para a gente, ou fosse ficar evidente que aqui cabem ressalvas, né, nesta resposta particular. Como a gente já vem estudando o Livro dos Espíritos, nós notamos que as perguntas e as respostas elas caminham, né, em passos em que o conhecimento que nos é trazido é construído. Então, dentro de cada uma das respostas, nós vamos encontrar partes de um conhecimento maior ou de um ensinamento maior, né, que é construído. Mas a gente precisa, portanto, saber que dentro das respostas também cabem algumas particularidades, que obviamente são completadas, como nós estamos concluindo, com outras na sequência. Mas, como a gente está vendo essa questão aqui particularmente, obviamente que nós vamos trabalhar as outras, mas como nós estamos trabalhando esta aqui particularmente, vamos entender um pouquinho mais ela para que a gente também compreenda melhor o que foi trazido como resposta. Para isso, eu trouxe mais um trecho do livro O Céu e o Inferno, lá neste capítulo número 1. Vale a pena a gente estudar com bastante calma, mesmo que tome um pouquinho mais de tempo, porque estes ensinamentos que nos foram trazidos, né, pelos espíritos e codificado aqui, trabalhado por Kardec, né, colocado em ordem para nós, isso nos esclarece muito e nos auxilia a compreender o que nós devemos mudar, o que nós devemos trabalhar em nós, né, durante a nossa vida. Isso é muito esclarecedor, nos auxilia a enfrentar com a nossa compreensão, com o nosso entendimento, né, aquilo que nós passamos na nossa vida de maneira mais tranquila, de maneira mais calma, obviamente, junto com os ensinamentos que foram trazidos pelo Evangelho, né, por Jesus, que nos auxilia tanto. Né? Mas, bom, vamos aqui no número 7. O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência. Né? Aqui, ordinariamente, aqui nós estamos colocando como uma condição que não é sempre. Né? Pode ser que venha acontecer de maneira mais frequente, mas não é a regra. É isso que está querendo dizer. Uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência. Mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos estertores da agonia e depois as angústias da perturbação. Demos-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito.
né? Por isso que a gente estava falando do perispírito ser a chave de muitas das nossas questões. Né? Então, a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e perispírito. Quer dizer, quanto mais apegado à matéria, quanto mais eu estou em sintonia com desejos que são associados a coisas materiais e sensuais, né, mais o meu perispírito vai estar ligado ao meu corpo físico. Quanto mais eu estiver ligado a coisas espirituais, com focos na minha vida espiritual, ou seja, na busca da minha melhoria, na busca de conhecimentos, na busca da minha modificação moral, da minha reforma íntima, na busca em fazer o melhor pelos outros que estão ao nosso redor, ou seja, através da prática da caridade. Né? Quanto mais eu me apego a isso, menos o meu espírito vai estar ligado ao corpo material. É isso que ele quer dizer com a razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Então, quanto mais espiritual eu estou, né? E mais fácil, ou menos intenso, vamos colocar assim, né? Menos intenso e dura menos esse sofrimento. Quanto mais eu estou apegado a coisas materiais, quanto mais eu estou apegado às sensações do corpo físico, mais intenso e mais duradouro vão ser essas sensações de sofrimento. É isso que está falando aqui. Né? A intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Quer dizer, não é regra. Cada um vai ter uma forma ou uma passagem diferente. Por isso, cada um segundo as suas obras. Né? Então vamos continuar aqui. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule. E é o caso das mortes calmas, de pacífico despertar. Né? Então, aqui a gente já tem, portanto, né, uma condição, ou uma explicação um pouco mais detalhada com respeito, né, a esta questão que nos foi, essa resposta que nos foi trazida aqui. Como eu disse, o próprio Livro dos Espíritos, na sua construção, e aí Kardec faz um trabalho excepcional, porque ele coloca as questões de uma maneira que vai fornecendo o ferramental para a construção de um raciocínio lógico, e esse é o trabalho excepcional que ele fez. Né? O próprio livro, portanto, dos Espíritos, já traz essa construção para nós. Aqui, como nós estamos estudando, então a gente está pegando já outras partes, no caso do céu e inferno, para nos esclarecer a respeito de cada uma destas questões também. Mais uma vez, e resumindo, não que o livro dos Espíritos não nos trouxesse material suficiente, não é isso. Mas aqui a gente está simplesmente tentando trazer o maior número de detalhes possíveis para cada uma das questões. Né? Mas o livro dos Espíritos já é suficiente para a gente compreender tudo isso aqui. Né? Bom, um outro detalhe que eu queria comentar antes de tudo, e eu acho que eu não quero que isso passe desapercebido, mas tem um livro do Chico Xavier, né, que é do André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, que é o Obreiros da Vida Eterna. Esse livro também auxilia muito a gente a compreender esses detalhes, os diferentes contextos em que os espíritos, individualidades, passam por essas transições também. A gente já comentou aqui nesse canal sobre um trecho desse livro, que é o desencarne de Dimas. Né? Eu não me lembro exatamente qual é o capítulo, mas tem uma sequência ali de capítulos que relatam o desencarne, né, esse passamento do Dimas, né, e como que ele foi recebido, e como que é essa separação, como que é esse desprendimento, né, do corpo físico do seu perispírito. Né? Vale muito a pena ler esse livro, Obreiros da Vida Eterna. Bom, continuando aqui no número 8. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Isso é muito importante, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente faz hoje. Né? A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusivo e unicamente à vida e os gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificaram com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Né? Isso é muito importante da gente compreender.
né? Mais uma vez, a gente já comentou sobre isso. Sabemos que vamos passar por esse momento, né? Inclusive, é como que Kardec coloca, começa esse capítulo, né? Que essa é uma certeza de que nenhum de nós, né, vai fugir, né? Isso, a morte do corpo físico, é uma coisa que todos nós vamos passar. Mas aquilo que nós fazemos na nossa vida, né, encarnados aqui, né, passando por esse momento transitório, ou seja, antes da nossa desencarnação, aquilo que nós fazemos vai ser de extrema importância e vai ser o fator predominante para aquilo que nós vamos receber, né, ou sentir, ou experienciar, viver dentro de nós, lá no plano espiritual, né? Isso é muito importante. E quanto mais nós estamos focados em coisas que são de cunho espiritual, para a nossa espiritualização, né, mais fácil se torna esse desprendimento. E quanto menos nós estamos ligados às coisas materiais e satisfação de gozos materiais, também mais fácil e mais rápido é esse desprendimento, né? E aí, né, muitas pessoas poderiam questionar, né, o seguinte: mas quer dizer então que eu não estou ligado ao trabalho, ou eu não devo me preocupar com essas coisas que fazem parte do dia a dia? Não é isso, né? O nosso trabalho é o meio pelo qual nós temos como desenvolvimento da nossa inteligência, é o meio pelo qual nós somos colocados em contato com os outros, da nossa sociedade, e é esse o meio pelo qual nós temos a oportunidade de trabalhar a nós mesmos. Do contrário, se nós estivéssemos em reclusão, né, em um ambiente em que nós não tivéssemos contato com ninguém, né? Dessa maneira, a gente não teria os meios, as oportunidades de nos desenvolvermos espiritualmente, né, moralmente, nem desenvolvendo a nossa inteligência, né? Isso é tratado, inclusive, no Livro dos Espíritos, né? Quando a gente fala lá sobre, né, essas posições em que as pessoas buscam a sua exclusão da sociedade, né? Se nós não estivermos fazendo o bem para ninguém, então essa atitude seria, no mais, um ato egoísta, em que a gente só visa o nosso próprio bem, né? E não é isso. Aqui nós estamos falando do desapego das coisas materiais, que é simplesmente para a satisfação dos nossos prazeres, das nossas vontades, sem visar o benefício ao outro, enquanto sociedade, né, enquanto indivíduos, né? É esse apego à matéria que nós estamos falando, né? Só para deixar claro também, né? No item número 9, ele fala assim: tratando-se da morte natural, e é por isso que eu coloquei essa parte aqui, né? Porque ele está falando da morte natural aqui, né? O Kardec colocou essa nota, né? Tratando-se da morte natural, resultante da extinção das forças vitais, por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, ao passo que o corpo ainda tem a vida orgânica. Já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por ela tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, no qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. Né? Isso é muito interessante. E aqui surgiu uma palavra que é a perturbação. A gente está falando aqui da perturbação espiritual. É um assunto que vem na sequência do Livro dos Espíritos, mas que aqui no Céu e Inferno é tratado, se eu não me engano, no item 6, e aqui a gente pulou para o 7. Né? Essa perturbação espiritual é explicada lá no item número 6. E essa perturbação espiritual é um momento que está entre essa passagem, ou seja, a morte do corpo físico, e o momento no qual o espírito recobra a consciência de si mesmo, né? Em que ele sai de um estado em que a gente poderia classificar ou comparar um estado em que a gente está despertando de um sono, né? A gente está ali acordando e está recuperando a nossa lucidez, né? Ou seja, a consciência da nossa condição de nós mesmos. Né? Então, esse estado de perturbação, que varia também conforme os indivíduos, é esse momento justamente da passagem do corpo, da morte do corpo físico, até o momento em que o espírito recobra a consciência de si mesmo lá no plano espiritual. Né? Continuando aqui, né? No homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opera gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões de agonia são indícios da luta do espírito que às vezes procura romper os elos existentes, e outras se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula.
Isso é muito interessante, né? A gente entender que esse desprendimento vai ser mais fácil ou mais difícil à medida que a gente se dá conta da importância das questões espirituais, porque lá é a nossa verdadeira vida. Lá no livro Obreiros da Vida Eterna, tem inúmeros relatos desse momento do desprendimento, né, do desencarne, em que os próprios trabalhadores do plano espiritual auxiliam nesse desprendimento, né, que muitas das vezes não acontece sem o auxílio desses abnegados irmãos. Né? E lá também tem os relatos daqueles que, não acreditando na existência dessa vida espiritual que nos aguarda, ou seja, né, com pensamentos materialistas, pura e exclusivamente, né, este medo, esse temor daquilo que vai acontecer, o vazio de não saber, causa uma apreensão tão grande que o espírito procura não se libertar também. Ele se agarra ao corpo físico, não querendo se libertar, né, por conta do medo do vazio que ali existe dentro dele mesmo. Por isso, né, o conhecimento da vida espiritual ele é tão importante para a gente, porque ele nos dá a certeza do que está por vir, daquilo que nos aguarda, e isso nos auxilia a melhorar a nossa condição lá. Ou seja, né, a gente tem entendimento daquilo que nos aguarda, daquilo que vai acontecer, e esse entendimento, esse conhecimento, ele resulta na modificação daquilo que a gente é hoje. Por isso é muito importante. Né? Esse não é um conhecimento novo, porque é o que Jesus trouxe em toda a sua doutrina de amor, né? Onde ele fala sobre o reino dos céus, que existe dentro de nós, que nós devemos estabelecer dentro de nós, ou seja, a paz, o amor, a tranquilidade, né? O amor pelos outros, o amor por nós mesmos, o amor para com Deus, e é isso que nos traz a calmaria dentro da gente, a paciência, e é isso que nós estamos tentando construir. Então, né, esse conhecimento sobre a vida futura, né, Jesus fala que, né, o reino dele não era deste mundo ainda, né, porque quando isso estivesse dentro dos corações de todos nós, aí sim o reino dele estaria estabelecido, mas ele fala, né, o meu reino ainda não é deste mundo. Então, quer dizer, é o que nos aguarda, é o que nós todos devemos procurar estabelecer dentro de nós. E se nós estamos ainda tentando estabelecer ou construir esse reino de paz e de amor dentro de nós, então nós temos que nos esforçarmos para aproveitar essa oportunidade, que é a oportunidade encarnatória que todos nós temos. Isso é uma bênção muito grande, uma oportunidade muito grande. Né? Quando a gente vê os relatos dos espíritos, como a gente comentou no Céu e Inferno, nessa segunda parte, tem os exemplos. O capítulo 1 é o passamento, né, que explica com mais detalhes. Né? Uma parte mais resultado da observação de maneira geral. Mas nos capítulos que vêm na sequência, são os relatos mesmo dos próprios espíritos que vêm e, através das vias mediúnicas, relatam a sua condição feliz ou infeliz. E muitos deles, nós temos que o tempo perdido é um dos assuntos que mais comovem, porque o espírito, dando conta do tempo, da oportunidade que foi perdida por ele durante a sua encarnação, ele tenta ali encontrar maneiras de como fala, recuperar esse tempo que não mais é possível. E aí tem que esperar uma nova oportunidade. Mas, quando ele toma consciência desse tempo perdido, isso se traduz para ele em um sofrimento moral. Né? O sofrimento moral que causa nele é muito grande. Né? Então, esse entendimento que nós estamos trabalhando aqui hoje, né, nos auxilia a mudar a nossa perspectiva de vida, né? Aquilo que nós entendemos como sendo a nossa vida, os nossos propósitos de vida, aquilo que nós estamos buscando construir dentro da gente, a dar o valor para as coisas corretas, né? Ou as coisas que de fato vão trazer felicidade para a gente. Né? Isso que nós estamos tentando entender. E o Espiritismo nos auxilia muito a compreender. Bom, dando sequência aqui no item número 155, né? E aí uma pergunta muito interessante de Kardec, né? Como se opera a separação da alma e do corpo? Né? Como que acontece? Essa é basicamente a pergunta dele. Como que acontece isso? Né? Então, os espíritos respondem. Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Né? Então, né, desfeitos os laços que retinham a alma ao corpo, ela, portanto, se desprende. É isso que está querendo dizer. E aí ele vai um pouco além. A separação se dá instantaneamente, por brusca transição, ou haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Na verdade, não tem esse ou que eu falei, né? A separação se dá instantaneamente, por brusca transição. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Ou seja, né, em um segundo, né, se rompeu, passei de um estado para o outro. Né? Estava no corpo físico, agora estou no plano espiritual, sem o corpo ligado a mim. É isso que acontece? É brusco? Né? É de uma hora para outra? E a resposta: não.
a alma se desprende gradualmente, como a gente tinha ali estudado no Céu e Inferno. Né? Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Isso é muito interessante de entender. Né? Ali no Céu e Inferno a gente já tinha trabalhado um pouco isso. Né? E aqui eu trouxe uma parte ainda desse capítulo do Céu e Inferno. Né? Na verdade, todas as partes que eu vou mencionar aqui do Céu e Inferno são do capítulo número 1. Né? E aqui eu vou colocar um trecho em que Kardec explica com mais detalhes isso que nós acabamos de aprender aqui dos ensinamentos dos Espíritos. Que esse desprendimento não é brusco, não é de uma hora para outra, ele é gradual. Vamos lá, vamos tentar entender aqui com um pouquinho mais de detalhes. Número 4. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma de pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresente o rompimento. Isso a gente já tinha então visto ali, né? Quanto mais ligações, né, aqui a gente está falando, quanto mais ligações de pontos de contato existentes entre o perispírito e o corpo físico, mais dolorosa ou mais duradoura se torna essa separação. E nós vimos que, né, aquilo que faz esta relação ser mais ou menos, né, junta, né, ou seja, mais ligado um ao outro, é justamente a condição moral daquele indivíduo. Nós já vimos isso, né? Então aqui ele continua. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos cumpre examinar. Né? Estabeleçamos, em primeiro lugar, e como princípio, os 4 seguintes casos, que podemos reputar situações extremas dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Então, Kardec muito atento a essas questões. Né? Não é uma regra, mas vamos colocar aqui 4 seguintes casos como princípio, dentre as quais a gente pode encontrar infinitas variações. Né? Aqui seriam como situações um pouco mais claras ou extremas em que a gente poderia encontrar uma distinção um pouco mais clara entre os infinitos níveis existentes. Né? Se no momento em que se extingue a vida orgânica o desprendimento do perispírito for completo, a alma nada sentiria. Se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Então, colocou esses 4 pontos para a gente, em que a gente poderia imaginar situações diferentes, né, sendo pontos de demarcação muito claros para nós, em que se caracterizam essas condições, mas como ele colocou, dentro desses 4 extremos, nós podemos encontrar infinitas variações. Né? Muito interessante. E aí ele resume, ou na verdade ele conclui. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. De tudo que puder ajuntar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento, torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que, se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Muito, muito interessante, né? E, né, aqui, vamos só abrir um parênteses, né? Aqui ele falou assim, né? Tudo que puder ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento, torna a passagem menos penosa. Para dar exemplos, né? Então, o que pode ajudar nessa diminuição dessa força? O que pode nos auxiliar nesse desprendimento? Né? Como nós vimos, é tudo aquilo que é contrário à satisfação de gozos materiais, satisfação da nossa sensualidade, né? É aquilo que nos prende à matéria, é tudo aquilo que é contrário a isso. Né? E quais são essas coisas? É justamente a nossa mudança moral para o bem, né? É a nossa busca por sermos seres mais espiritualizados, que buscam, dentro deste entendimento do conjunto espiritual, maneiras
para que a gente possa se sentir mais feliz, mais espiritualizado, que a gente consiga se aproximar mais e compreender melhor a Deus. Isso pode ser de infinitas maneiras também, e cada um é responsável por descobrir as maneiras que mais vão permitir que essa espiritualização seja, na verdade, uma realidade de todos os dias do ser. E aí, né, dentro aqui do espiritismo que a gente fala, do espiritismo cristão, né, um dos meios que mais nos auxiliam, né, se não de todas as maneiras, né, ele acaba sendo isso, é a caridade, né, é o amor para com Deus, é o amor para com o próximo, é o amor para com a gente mesmo. Né? Quando a gente faz ou pratica esse amor, nós conseguimos tirar dali infinitas lições de aprendizado. Né? É quando a gente começa a aprender, né, não através do sofrimento, mas através do amor. Então, nessa busca por ações, por meios pelo qual nós vamos conseguir praticar esse amor, a caridade, nós vamos começar a perceber as infinitas lições que nos são apresentadas, que servem de bagagem espiritual, como riqueza espiritual que vai ser conservada dentro de nós e que é isso que lá na frente vai permitir com que a gente se desprenda mais facilmente. Porque nós vamos já compreender a condição em que nós nos encontraremos e a situação em que nós nos acharemos será mais feliz, porque a felicidade foi construída ao longo do percurso em que nós estivemos aqui encarnados. Então, é esse entendimento que nos permite fazer com que hoje as nossas ações sejam mais leves, mais suaves, né? Onde a gente busca esse aprendizado pelo amor, pela submissão à vontade de Deus, procurando fazer aquilo que nos compete, tendo fé em Deus, tendo fé em nós, né? Mas procurando fazer o nosso trabalho, o nosso dever, o dever que nos compete, perante a nós, perante a Deus, perante aos outros também, né? A sociedade. Então, essas compreensões que eu acho que a gente precisa refletir mais, porque aquilo que nos aguarda não é para ser sofrimento. Né? Como ele está falando aqui, às vezes a gente sofre muito mais na Terra. E quando a gente chega lá no momento da separação, né, esse momento se torna de fácil desprendimento. Né? Seria um momento de liberdade para o espírito. Mas isso depende daquilo que a gente faz hoje. Por isso que tudo aquilo que nós fazemos hoje é tão importante. Né? Não é para a gente ficar esperando, né, o sofrimento, né, ou esperando o momento em que aquilo vai acontecer com a gente e ficar atordoado por isso. Não é. Aquilo, esse momento de separação, como nós falamos, né, é uma coisa inevitável. Vai acontecer com todos nós. Mas a gente, quando conversa isso e debate sobre esse assunto, não é para criar o receio, mas sim para esclarecer a gente daquilo que nos compete de fazer hoje. Por isso é tão importante essa reflexão. Né? Então, eu vou terminar esse textinho aqui do Kardec. Né? Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro envoltório, ou seja, do corpo do perispírito, né? Que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É, com efeito, racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal é o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade, persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Né? Então, essa aqui é uma explicação de tudo isso que Kardec conseguiu obter a partir das observações e do estudo com os espíritos. Bom, acho que dá tempo aqui da gente continuar.
vamos fazer aqui a questão 156, né? Porque aí a gente já termina esse assunto e é tão interessante para a gente, né? A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Resposta. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Né? Na questão 157, para a gente ir já um pouquinho mais além aqui, no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar? Muitas vezes, a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Muito interessante, né? E aqui, obviamente, que a gente precisa considerar como casos particulares, vão depender dos dos diversos indivíduos, né? E aqui cabe, né, sempre o estudo de caso, ou seja, dos relatos particulares de cada um dos espíritos, para que a gente possa, então, entender, né, como que essa situação pode vir a acontecer, né? Em que o espírito se desprende facilmente ou não, e quais são as sensações que ele vai sentir. Como nós falamos, né? Existem infinitas variações e que cada um de que cada um de nós depende esta maior ou mais fácil esse procedimento de mais fácil desprendimento, né? Como a gente comentou aqui. Para terminar, né? Vamos pegar aqui esse item número 10 e 11 do Céu e Inferno. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se lhe apega e assim sente que ela lhe foge e quer retê-la. Em vez de se abandonar ao movimento que o empolga, resiste com todas as forças, pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Certo? Nesse momento, o espírito não possui toda a lucidez. Visto como a perturbação de muitos se antecipou à morte, mas nem por isso sofre menos, e o vácuo em que se acha e a incerteza do que lhe sucederá agravam-lhe as angústias. Dá-se por fim a morte, e nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua, ele sente que vive, mas não define se material, se espiritualmente, luta e luta ainda até que as últimas ligações do perispírito se tenham de todo rompido. A morte pôs termo à moléstia efetiva, porém não lhe sustou as consequências. Enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito ressente-se e sofre com as suas impressões. Onde houver essa situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis, sendo frágeis os laços fluídicos que o prendem ao corpo, rompem-se suavemente, depois a confiança do futuro entrevisto em pensamento ou na realidade, como sucede algumas vezes, fala encarar a morte, qual a redenção e as suas consequências como prova, advindo-lhe daí uma calma resignada que lhe ameniza o sofrimento. Após a morte, rotos os laços, nenhuma só reação dolorosa que o afete. O despertar é lépido, desembaraçado, por sensações únicas, o alívio e a alegria. Né? Então aqui a gente está vendo quão, quão diferentes são essas sensações ou essas experiências, né, entre, né, duas condições extremas diferentes. Né? Muito interessante esse assunto, vale a pena estudar. E aí, né, acho que ficaria mais um momentinho aqui para a gente fazer, né, é a questão de mortes violentas. Né? O que acontece nas mortes violentas? Né? Porque antes a gente estava falando do desprendimento natural, né? Ou seja, com o passar do tempo, com a morte do corpo físico natural, né? Esse desprendimento vai ser mais ou menos demorado e doloroso, conforme os indivíduos, conforme nós vimos, mas existe também a situação em que esses laços que unem o espírito ao corpo ainda estão no auge da sua fortaleza. Né? É o caso das mortes violentas ou acidentais. Né? Vamos ver o que os espíritos e Kardec nos esclarecem aqui. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade e das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Pergunta de Kardec. E a resposta: geralmente assim é. Mas, em todos os casos, muito breve é o instante que medeia uma e outra coisa. Né? Então, aqui está falando sobre essa separação, né? Quão duradouro é este momento, se os laços se rompem de uma maneira brusca, né? E aqui os espíritos estão dizendo que muito breve é um instante que medeia uma e outra coisa. Mas vamos pegar um pouquinho mais de detalhes que estão sendo trazidos para nós lá no livro Céu e Inferno, sobre especificamente isso. Lá no item número 12 ele fala assim: na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pôde iniciar previamente a separação do perispírito.
A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pôde completar-se rapidamente. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido e sente, e pensa, e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Este estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que se julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Há, além disso, dentro desse caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura, porque já possuem em si como que um desprendimento antecipado, cujo tema a morte mais súbita não faz senão apressar. Outros há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação essa muito frequente, até nos casos de morte comum, que nada, tendo de penosa para espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. No suicida, principalmente, excede a toda expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele, com sofrimentos cruciantes. O estado do espírito, por ocasião da morte, pode ser resumido assim. Tanto maior o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é qual um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Né? Então, mesmo que a morte seja brusca, né, a relação de duração ou de sofrimento vai estar sempre proporcional ao quão desmaterializado é esse ser. Né? Então, mais uma vez, né, a gente nunca sabe o momento. Né? A gente precisa se preparar. Ninguém sabe o momento da nossa morte. Né? Então, isso compete a Deus. Né? Mas depende de nós, como, né, estando bem, como diz, precavidos, né? Tem as passagens, né, que falam sobre isso, né? De estarmos sempre vigilantes, né? Tem lá, né, a passagem das virgens, né, com o óleo na lâmpada, né? De que a gente nunca sabe o momento, a gente nunca sabe o lugar, mas a gente precisa estar preparado. E essa preparação, ela acontece durante a nossa vida. Então, mais um incentivo, mais um, um ferramental que nos auxilia a compreender, né, como agir diferente hoje, para que agir hoje, né, e através disso já começar a descobrir as felicidades que advêm deste novo comportamento, às vezes, né, que a gente precisa descobrir, a gente precisa vislumbrar, a gente precisa enxergar. Né? Às vezes, a gente passa por muitos momentos, muito tempo, sem entender que nós somos destinados à felicidade e que, através das nossas ações, nós podemos já descobrir, sentir felicidades reais que vão nos auxiliar a nos sentirem melhores, mais leves, né, com paz e alegria dentro da gente. Né? E aqui, continuando dentro ainda de um mundo de provas e expiações, né, que é a Terra, entendemos o que a gente já realizou. E também que ainda estamos ligados às ações em que nós precisamos aprender ainda e que, em muitas das situações, nós vamos ainda carregar conosco, né, momentos em que nós vamos precisar de paciência, de submissão, de resignação, de compreensão, mas aprendendo em todos esses momentos, acho que nós vamos conseguir nos enriquecer cada vez mais e, quando chegar o dia, né, que esse momento seja de libertação para nós. E vai, portanto, depender de tudo isso que nós fizermos antes. Né? Bom, meus amigos, muito obrigado, né, por ter nos acompanhado nesse estudo aqui de hoje. Foi um estudo, né, com bastante conceito, né? Acho que vale a pena a gente estudar novamente. Vou deixar esse material para ser baixado, mas muito obrigado por nos terem acompanhado. E fiquem com Deus, que Jesus acompanhe a todos. E até o nosso próximo estudo.